faceta mais desconhecida desse autor tão amado que é Neil Gaiman, né? Todo mundo conhece Neil Gaiman por Sandman, por Deuses Americanos, por Lugar Nenhum, mas eu gosto muito desse livro de contos do Neil Gaiman chamado Coisas Frágeis. Aqui no Brasil ele foi lançado em 2 volumes. Para dizer a verdade, eu não vejo muita necessidade, não precisaria ter sido lançado em 2 volumes. Nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, ele foi lançado num único volume. E eu não gosto de ser 2 volumes, porque se a pessoa vai numa livraria e não tem nenhuma referência a que ele é o primeiro, este ainda tem, Coisas Frágeis 2, mas esse não tem. Então a pessoa vai ler este livro e não vai tomar o contato com a obra inteira, com o todo, que é o livro de contos, né? Ele tem, então, na edição aqui no Brasil, foi dividido, são ao todo 23 contos, e no segundo volume há alguns poemas. E o Gaiman diz que, de verdade, nós pagamos pelos contos, que ele está dando de graça os poemas e que você não tem nada que reclamar, que você está ganhando os poemas. E por que se chama Coisas Frágeis? Ele também diz no prefácio que é porque existe tantas coisas frágeis, tantas coisas que nos dilaceram o coração, que ele resolveu colocar este título, que também é o mesmo título em inglês. Algumas pessoas não gostam dos contos do Neil Gaiman. Eu acho que, como qualquer livro de contos, tem contos melhores e contos que não são tão bons. Isso não, quando é um livro de contos, isso fica muito claro. Talvez não fique tão claro num romance quando há uma barriga, porque você fica com uma visão de um todo. Quando é um livro de contos, e crônica também acontece a mesma coisa, até poemas também, você sabe identificar perfeitamente aqueles que você mais gostou, aqueles que você não gostou e assim por diante. Então, acho que não dá para dizer que todos os contos são do mesmo nível, todos são maravilhosos, não. Tem contos melhores e contos não tão bons assim. Existe um elemento comum, que é a narrativa do Gaiman. O Gaiman normalmente vem numa toada de realidade e introduz o elemento fantástico. Em outros contos ele já começa com o elemento fantástico. 2 contos me chamaram bastante atenção, O Monarca do Vale, e ele me chama atenção, eu gosto desse, é meu conto preferido, e eu gosto principalmente pela trama, claro que eu não vou contar aqui, mas porque traz também o personagem Shadow, que é o protagonista de Deuses Americanos. Outro que eu gosto bastante, outro conto que eu acho muito interessante, é O Pássaro do Sol. O Pássaro do Sol é um grupo de pessoas, quase um clube, e eles têm por objetivo experimentar tudo que existe para comer no planeta. Então, a partir daí o conto se desenvolve e também é um caminho muito original, muito interessante que o Gaiman encontrou. Vale, como tudo que o Gaiman escreve, eu acho que vale a pena. É um livro gostoso, um livro fácil, você pode ler alguns contos, parar, ler outra coisa, voltar, terminar os contos. E no prefácio do livro, ele conta a inspiração que ele teve, ele explica um pouco o que o levou a escrever cada conto. Eu recomendo que, para não quebrar a surpresa, você deixe para ler o prefácio depois que você tiver lido os contos. Mas eu gostei desse prefácio explicativo, acho que é bacana a gente saber o que motivou o escritor. Se você quiser ler a resenha, entre no meu site www.miriambevilacqua.com.br e se inscreva aqui no Bíblio, que nós vamos continuar falando da obra do Gaiman. Tem muito para se falar da obra de Neil Gaiman ainda. Obrigada, até o próximo post.